E aí, turma? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, é muito bom ter você aqui. E, obviamente, como você já sabe, não posso deixar de lembrar você, não passe por aqui sem se inscrever no canal. Muitas pessoas acompanham os quadros e os episódios aqui do Espiritualmente Podcast e acabam não se inscrevendo no canal. Então, não deixe de se inscrever. Se inscreva aqui no nosso canal, aperta o botãozinho vermelho aí embaixo, inscrever-se. Do ladinho vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho para você ser notificado para todo novo episódio que for ao ar. Você vai ver aí, se você estiver assistindo pelo televisor ou até mesmo pelo celular, você pode selecionar a parte do chat, onde você pode comentar, você pode falar, dar sua opinião, sua sugestão, sua crítica, não importa, você pode participar, todos são muito bem-vindos a participar de maneira respeitosa, compartilhando seu ponto de vista, compartilhando suas crenças, suas opiniões. É muito importante ter a sua participação, tá certo? E compartilha para mais pessoas aí, para que a gente possa, então, ter mais vidas alcançadas através desse podcast. Antes da gente dar continuidade e eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero falar para vocês acerca da nossa viagem para Israel e Egito, que vai acontecer em janeiro de 2025, juntamente com o professor Luiz Saião. Ele vai ser ali o responsável por guiar a todos aqueles que estarão nessa viagem. E como ele mesmo diz, não é apenas uma viagem, é uma experiência com a Bíblia em 3D, né? Estamos em oração para que tudo fique bem lá e a gente consiga fazer essa viagem. Para você ter maiores informações acerca de aéreo, terrestre, acerca de hospedagem, valores e tudo que você precisar saber, até mesmo as garantias acerca dessa viagem, é só você apontar aí o seu celular para esse QR Code que está na tela, no seu televisor, se você está assistindo pela televisão, ou então você clica no link que está na descrição aqui desse vídeo, que você também vai poder ter acesso ao pessoal lá da Bíblios Viagens, que vai conversar com você, tirar todas as suas dúvidas e a gente espera você lá, tá bom? Vamos fazer essa viagem junto com a gente, contamos com a sua participação, tá certo? Bom, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, o pastor Marcelo Oliveira. Ele é teólogo, pós-graduado em Antigo Testamento, colunista da revista Apologética Cristã, conferencista, hebraísta, consultor teológico do programa Exaltando a Palavra da Rádio Musical 105 FM de São Paulo, e escritor de 8 livros, e ele tem aqui muita coisa boa para trazer hoje para a gente. Ele vai falar mais, vai se apresentar, vai falar sobre suas experiências. Ele que estava aqui comigo nos bastidores conversando, falando sobre seu tempo já e o quanto que ele já tem tido oportunidade de estar ao lado de grandes nomes e hoje está aqui com a gente no Espiritualmente Podcast, fazendo aqui uma amizade muito bacana, e a gente já estava conversando sobre muitas ideias e muitas coisas aqui, e é muito bom tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, pastor Marcelo. Prazer ter você com a gente. Querido Douglas Brasil, parabéns aí pela forma dinâmica, abençoadora, parabéns aí ao podcast Espiritualmente, e você que tem recebido tantas personalidades aqui, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Amém. E o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e poder contribuir aqui nesse podcast, que seja um tempo de bênção, de edificação, e que o nome do Eterno seja mais uma vez exaltado. Muito bom, olha aí. Então agora que você já sabe quem é o nosso convidado de hoje, compartilhe aí para mais e mais pessoas poderem ter acesso a esse podcast, porque ele vai ser literalmente um podcast revelador. Porque hoje, né, nós vemos aí tanta gente falando tantas coisas na internet, né? Músicas que a gente escuta, pregações que a gente ouve, né? E afinal de contas, será que tudo aquilo que é dito, da forma como é dito, faz sentido com o original? Faz sentido com a cultura? Faz sentido com as bases históricas? Será que aquilo que está sendo dito da forma correta? Eu não sei vocês, mas eu já tive todas essas indagações, eu já tive essas preocupações,
Porque imagina você tá falando uma coisa acreditando que você está falando a coisa certa e tá falando a coisa errada, né? Então, além de você cometer o erro, você pode induzir outras pessoas ao erro também. E aqui a gente tem alguém muito capacitado que vai nos ajudar a falar sobre esse tema. Agora, pastor, me responde uma coisa. Qual foi a coisa mais, assim, absurda que você ouviu, que você disse assim, não é possível que as pessoas estão falando algo nesse sentido sem perceber que estão falando errado? Estão tendo uma interpretação errada, porque eu acho que a maior preocupação de quem tem o temor é estar ali se expressando da forma correta e não usar, né, essas nomenclaturas como é utilizada de uma maneira muitas vezes não muito prudente, que acaba as pessoas cometendo um erro por osmose, né? Porque tá todo mundo falando, daqui a pouco a pessoa tá falando também e nem sabe que tá errando. Já teve, assim, alguma coisa que você viu e ouviu, assim, que você disse, não é possível que as pessoas não sabem que isso aqui tá equivocado, e aí você foi lá e trouxe algum tipo de orientação, já teve isso? Muito obrigado, Douglas Brasil. Bom, vamos já começar quente, porque afinal o nome desse podcast é Espiritualmente. Até rimou, né? Quente com espiritualmente. Bom, uma coisa que se popularizou no Brasil, Douglas e demais ouvintes deste excelente podcast, é a questão da Shekinah. Shekinah, tá bom. Cantores cantam. Derrama a tua Shekinah. Não vamos falar nem o nome aqui do nosso abençoado irmão. Se popularizou isso no Brasil, Douglas, como a glória de Deus, né? Todavia, quando nós vamos para o texto original da Bíblia, especialmente o Tanar, que é o Antigo Testamento, foi assim que Jesus dividiu a Bíblia hebraica, não é? Em Lucas 24, 44, tudo aquilo que está escrito na lei, que é a Torá, nos profetas, que é Neviim, e nos escritos, que é Ketuvim, forma o acróstico Tanar. Então, as pessoas dizem, olha, a Shekinah de Deus está aqui. Bom, pessoal, Shekinah não tem nada a ver com a Bíblia. Posso falar mesmo aqui, Douglas? Pode, por favor. Shekinah é um conceito místico, cabalístico, não é, dos judeus. A Cabalá é a vertente mística do judaísmo, que segundo a tradição judaica, a pessoa só pode estudar a Cabalá depois de ter pelo menos 40 anos de idade, não é? Isso é uma regra da tradição oral, do Talmud, da Mishnah, e de você ser um perito na Torá. Então, enquanto você não for um perito na Torá, um perito mesmo, um profundo conhecedor dos 5 primeiros livros da Bíblia, você nem pode estudar a Cabalá. Já começa disso. Então, Shekinah, pessoal, não tem nada a ver com a Bíblia. Ah, pastor Marcelo, mas o fulano de tal canta, na Bíblia está Shekinah. Não, pessoal, a Bíblia usa a palavra Shekinah nas notas de rodapé. Por quê? Porque nem a palavra Shekinah está na Bíblia, não é? E você pergunta, Douglas, para qualquer pessoa, irmãos, o que é a Shekinah? É a glória de Deus. Não, não é a glória de Deus. Shekinah é um conceito da Cabalá judaica, não é? E não tem nada a ver com glória. A palavra que aparece, Douglas, no texto original da Bíblia, especialmente em Êxodo 25:8, quando Deus diz para Moisés, olha, e vocês farão um santuário para mim, para que eu habite. Essa palavra habite é shahanti, que é habitar. Então, se nós formos cantar essa música que você acabou de cantar, derrama a tua glória, e pegarmos ao pé da letra a tradução que aparece no Êxodo 25:8, shahanti, derrama a tua habitação sobre nós. Mas como assim? Você já é a habitação de Deus. Paulo diz que o nosso corpo não é, santuário do Espírito Santo de Deus. Então, como é que vai derramar a habitação de Deus sobre aquele que é a habitação? Então, pessoal, como disse o Douglas aqui, é uma inverdade falada muitas vezes parece se tornar uma verdade. Então, a primeira verdade, que Shekinah não é um conceito bíblico. A segunda verdade, que a palavra Shekinah não aparece no texto original, aparece shahanti em Êxodo 25:8. E a terceira e maior verdade, que Shekinah não é glória. Qualquer pessoa que você perguntar,
e você diz assim, irmãos, o que é Shekinah? Ele vai dizer glória de Deus. Não, a palavra glória em hebraico, Douglas, é kavod, que é o nome de Deus que aparece no Salmo 24, não é? Levantai, ó portais eternas, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Meler a Kavod. Se Shekinah fosse glória, então a palavra lá seria Meler a Shekinah. Mas não diz isso. O texto original para a palavra glória é Kavod. Então, tire esse negócio da sua mente, né? Eu sei que uma coisa muitas vezes ensinada para se tirar, né, da mente, dos corações, mas fica aqui com essa palavra. Shekinah é um conceito da Kabbalah judaica. Shekinah não aparece na Bíblia e Shekinah não é a palavra para glória, a palavra é Kavod. Como que você enxerga hoje porque assim, o que a gente vê hoje, né, principalmente alguns lugares, se apropriam muito, né, da cultura judaica, começam a utilizar também arca, começam a utilizar, né, até que ponto a igreja cristã se apropriar desses elementos e dessas linguagens faz sentido? Como você enxerga? Porque como estudioso, né, e conhecedor da cultura judaica, do hebraico, você obviamente entende e percebe que, pô, mas espera aí, as pessoas elas usam alguns elementos para expressar a sua devoção, a sua fé, mas em contrapartida tem alguns comportamentos e algumas atitudes que não condizem. Como que você enxerga isso hoje? É saudável? Não é? Como é que você vê isso? Essa é uma pergunta muito inquietante, Douglas, porque eu penso que a judaização da igreja é um perigo muito grande. Nas palavras do poeta, né, João Alexandre, nós estamos recosturando o véu que a cruz já rasgou. Então, nós podemos usar os símbolos no sentido de aplicá-los à nossa vida, mas não importar para os nossos cultos. Por exemplo, o que significava o Aron HaKodesh, a arca santa no meio do povo de Israel? Era a presença de Deus. Então, nós não podemos pegar algo que era factível dos judeus e importar para o nosso culto. Porque nós sabemos que a presença de Deus em nós hoje não é um objeto, é o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro uma vez que estava numa rádio muito famosa aqui em São Paulo e uma pessoa entrou e disse, pastor Marcelo, na minha igreja está tendo Yom Kippur. Eu quase tomei um susto. Eu fiquei muito preocupado, Douglas, porque se nós formos celebrar o Yom Kippur nos moldes do Antigo Testamento, nós temos que pegar um bode, matá-lo e colocar ele no meio do povo. Então, como é que vai celebrar? Olha, na minha igreja está tendo... Eu tomei um susto. Falei, meu irmão, o maior Yom Kippur da história aconteceu quando Jesus, no alto do Gólgota, gritou Tetelestai. Está pago, está consumado. Então, importar os objetos da cultura judaica, da tradição judaica para nós é recosturar o véu que a cruz já rasgou, não é? É pisar na graça e ressuscitar a lei. Porque todos aqueles objetos, Douglas, eram um símbolo, não é? Era um símbolo que apontava para o cumprimento em Jesus de Nazaré. A arca, Jesus Cristo, a presença de Deus, né? As festas judaicas, Jesus, a verdadeira Páscoa, né? Jesus, aquele que derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Então, queridos, eu falo isso com muito respeito, né? Não sou senhor da razão. Agora, biblicamente, todas as sombras se cumpriram em Cristo. Tudo aquilo todas as festas do Antigo Testamento, principalmente o calendário da profecia que está em Levítico capítulo 23, se cumpre cabalmente em Cristo. Então, nós não precisamos de arca, nós não precisamos de menorá, nós não precisamos de chofar, nós não precisamos... muito chofar, a gente vê hoje o pessoal tocando chofar. Então, mas para quê? Não é? Para quê? Que era um símbolo da nação de Israel. Não é? Vamos para o pessoal poder entender esses elementos, como você é conhecedor.
eu acredito que faz sentido para eles entenderem. Eu acho que a melhor forma da gente conseguir trazer essa clareza é eles entendendo. Você explicou sobre a arca. Sim. Vamos falar sobre os outros elementos? O shofar, vamos falar Sim. sobre... Vamos lá. O shofar era chamado, não é shofar, que vem da raiz lechaper, em hebraico, que é tornar melhor, não é? O shofar também tem um simbolismo muito grande, que ele é curvo, não é? Geralmente ele é curvo. Então, quando se tocava o shofar, é para que as pessoas se curvassem diante do Eterno. Que é o som que acontece lá e onde todo mundo para. Isso mesmo, não é? Então, era usado pelo menos em 3 grandes ocasiões. Primeiro, para chamar o povo para o acampamento, né? Se tocava o shofar e chamava o povo para o acampamento. A segunda ideia é que o shofar era tocado para se preparar para a batalha, conforme Números capítulo 10. E a terceira grande verdade era que o shofar anunciava um novo tempo. Então veja que se nós pegarmos as ideias e aplicarmos a Cristo, né, se cumpre cabalmente em Cristo. E no Novo Testamento, Paulo diz, em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, né, quando se dará o arrebatamento, diz a Bíblia que o anjo tocará a trombeta de Deus. Olha aí, se pegarmos o Novo Testamento, embora seja grego, mas pegarmos o pano de fundo judaico, ali é o shofar. Então, o que nós temos que pegar são os princípios que estão por trás e não o objeto em si. Quando nós pegamos a ideia que está por trás e aplicamos, não é, a Cristo, aí fica muito melhor. Não é? Por exemplo, o menorá, o candelabro, né? Porque uns são 7, outros são 8, né? Os judeus dizem que são 7 por causa das 7 primeiras palavras do Gênesis 1:1, né? Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Então, por isso que usa 7. Usa 8 por causa da festa do Hanukkah, né? Que foi aquela festa que aconteceu no período intertestamentário, chamado período dos Macabeus, né? Quando só havia um jarro de azeite e só dava para um dia, e sobrenaturalmente aquele saco de azeite que tinha durou 8 dias, né? Então é por isso que na festa de Hanukkah não são mais 7 braços, são 8, entendeu? Por causa desse milagre que houve no período dos Macabeus. Então, como houve aquele jarro que era para demorar um só dia para sustentar a luz do Mishkan, do tabernáculo e do templo, e ele não tinha sido profanado, era um azeite kasher, né? Você sabe que os judeus tudo tem os rituais, tem que seguir. Então, por isso que na festa de Hanukkah, que Jesus comemorou. Em João diz que Jesus subia à festa da dedicação. É a festa de Hanukkah, é a festa das luzes. Olha aí, Jesus é a luz do mundo. Então o menorá aponta para Jesus, ele é a luz do mundo, ele é a luz que brilha. Né? Então, pegando as ideias que estão por trás e aplicando a Cristo, fica muito melhor. E não corremos o risco de misturar judaísmo com cristianismo. Não dá certo. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. A gente vê muito o uso desses elementos, como, por exemplo, um muito comum é o azeite. O azeite, né? sim. E dentro da cultura judaica, o azeite, ele tem realmente o significado que é utilizado hoje por algumas denominações, da forma como é utilizado, como se fosse algo milagroso, ou como que no original ali a gente pode ter essa interpretação correta acerca disso? Muito obrigado. Bom, o azeite, especialmente no Antigo Testamento, tinha 4 funções, não é? Davi disse isso no Salmo 52:8, eu sou uma oliveira verde plantada na casa do Senhor. Então, o azeite, isso eu aprendi em Tantur, num grande instituto bíblico lá em Israel, é uma grande tora de madeira, e lá embaixo são depositadas azeitonas. Daí a palavra Gethsemanim, né? Get é prensa e shemen é óleo ou azeitona. Aí está a etimologia da palavra Getsemane, né? Porque no hebraico você diz ge, né? Para nós G, mas no hebraico diz ge, né? Porque é a letra Gimel. Então Getsemane é a junção de 2 palavras. Get ou gat, que é prensa, e shemen, que é azeitona ou óleo. Então o que é Gethsemanim? Prensa do óleo, prensa do azeite. Perfeito. Então, eram 4 prensas. A primeira tirava o fina-flor,
que era o azeite dedicado a Deus para a consagração de reis, profetas e sacerdotes. Depois tirava o azeite da alimentação, o azeite da purificação, não é? E o azeite que a dona de casa usava em casa para limpar as coisas. Então, o azeite na antiga aliança tinha essas 4 funções: unção, alimentação, purificação e limpeza. Agora, quando nós olhamos o Novo Testamento, não é? Nós temos o Berit Hadashah, o Novo Testamento, a gente não vê a aplicação dessas formas, né? Geralmente o azeite na Nova Aliança é usado em que sentido? Para ungir os doentes e os enfermos. Então, nós temos que concatenar o Antigo Testamento no Novo. Você não vê mais Jesus mandando os apóstolos ungir porta, ungir carro, ungir a chave do carro. Isso é invenção nossa. Eu tinha um pastor muito antigo, Douglas, que eles falavam um pouco falando tudo, né? Sabe que os pastores antigos, eles tinham muita sabedoria. E um dia meu pastor disse assim: Marcelo, meu filho, quando acaba a unção, começa a invenção. Faz sentido. Não é? Então, quando a gente perde a origem, a gente tem que inventar. Então, hoje o que muitas igrejas fazem? Dão um substituto, um paliativo, ou algo a mais para que a pessoa tenha fé. Então, nós não precisamos de shofar, nós não precisamos de menorá, nós não precisamos trazer o azeite de Israel, como se o azeite de Israel fosse melhor que o azeite. Não, a gente não precisa disso, né? A gente tem que crer na palavra de Deus, na suficiência da cruz, né? No sacrifício vicário, substitutivo, perfeito do Filho de Deus. Então, quando você transporta para o Novo Testamento, você não vê isso. Você vê, está alguém doente entre vós, nosso irmão Tiago, né, escrevendo a sua carta, chame os presbíteros da igreja e unja com óleo. Você não vê ungindo objetos, você não vê ungindo casa, você não vê ungindo parede. Isso é importação e tentar colocar um adendo, um apetrecho, onde não precisa mais nada. Porque se a cruz de Cristo não for suficiente, não vale mais nada. Ou seja, a unção é sobre pessoas. Sobre pessoas. Não sobre coisas. Isso. E doentes. Doentes, né? A gente vê, inclusive, o azeite sendo usado muito em pessoas que se machucavam, que se feriam, né? Sim, exatamente, né? Quando a ovelha tinha algum ferimento, né? O pastor ia lá e untava ela com óleo, entendeu? Então é nesse sentido. Eu acho que tudo que passa disso é perigoso. Nós não podemos acrescentar nada à obra perfeita de Cristo na cruz, Douglas. Eu acho que eu, como pastor, eu tenho a responsabilidade de falar isso aqui. Respeito se na sua igreja tem isso, se na sua igreja... Mas tudo aquilo que acrescenta algo ao evangelho não é mais o evangelho. Muito bom. Pastor, uma das coisas que a gente vê hoje, né, acontecendo muito, principalmente na internet, muitas pessoas falando, olha, você aprendeu errado, porque no hebraico está escrito assim, porque no hebraico está escrito assado, e as pessoas começam a ficar preocupadas, né? Isso foi até uma coisa que quando o Saião ele teve aqui, a gente conversou sobre isso. Grande mestre. Que é a questão justamente das traduções, né? Hoje existe uma preocupação muito grande entre as pessoas de saber, mas qual é a tradução mais segura, né? Qual é a tradução mais exata? Por exemplo, o Saião é o tradutor da NVI, sim, né? E aí as pessoas ficam perguntando e preocupadas com isso. E até que ponto a gente realmente precisa se deter em focar em aprender no original, no hebraico, e olhar para a Bíblia hoje traduzida e dizer, não, esse aqui não vale, tem que aprender o hebraico. Onde é que está o limite seguro da interpretação de, eu posso confiar na Bíblia traduzida, mas o que é que eu realmente preciso aprender com relação ao original? Então, tem uma explicação para as pessoas que estão nervosas aqui. Nenhuma Bíblia presta. Agora eu vou ter que aprender hebraico aqui porque eu não sei nada. Como é que é isso? Olha, que pergunta linda e interessante. Primeiro eu quero parabenizar aqui o amigo em comum, professor Luiz Alberto
Teixeira Sayão, uma mente brilhante Mestre, né? que a Igreja Evangélica Brasileira produziu e um tradutor de mão cheia. Se eu falar de tradução aqui, eu vou cometer um equívoco muito grande, não é? A tradução é um trabalho hercúleo, não é? Que envolve não apenas o conhecimento da língua original, seja o hebraico ou o grego, mas um profundo conhecimento da língua que está sendo vertida, não é? A língua portuguesa. Agora, eu penso que para uma boa interpretação bíblica, querido Douglas Brasil, se faz necessário pelo menos um conhecimento básico do hebraico, e vou mostrar para você, pelo menos nesse texto do Salmo 68:4, que também se popularizou hoje no Brasil. Você deve ter ouvido já uma pregação assim: louvai a Deus, louvai o seu nome, porque ele é já. Aí o que os pregadores pregam? Então, a sua bênção chega já. Olha, você já pegou. Você deve ter ouvido isso aí. O seu milagre chega já. É agora. Então você imagine uma mãe que está com um filho na UTI e vê uma mensagem dessa. Deus não me atendeu. Exatamente. E ela chega lá, o médico diz assim: olha, o quadro do menino piorou. Então, foi a palavra de Deus ou o pregador que interpretou errado, né? Porque já, olha como o conhecimento da língua materna também faz diferença. Já, pessoal, não é um substantivo próprio na língua portuguesa. Já é um advérbio de tempo. Só que no original hebraico diz iá. O que é iá? É a contração do nome inefável de Deus. Então, o nome inefável de Deus é Yud, Rei, Vav, Rei. YHWH, que alguns leem Javé, Iavé, Jeová. Não dá tempo de nós explicarmos isso aqui, porque isso aqui não é uma exegese do texto original hebraico. Mas Iá é a contração do nome de Deus. Então, é louvai a Deus, louvai o seu nome, porque o seu nome é o Senhor. É porque a letra Yud, quando verte para o português, vira J. Por exemplo, Irmiahu. Como é que verte para o português? Jeremias. Yehoshua. Quando verte para o português é Josué. Então, como no hebraico não tem o J, então pega-se o Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, e joga para o J aqui. Então, quando jogou para o J, dá a ideia que o nome de Deus é já, ou seja, o milagre acontece já, a porta se abre já, a cura. E não é já, é Iá, que é louvai a Deus, porque o seu nome é o Senhor. Então, um conhecimento básico, não é nenhuma exegese. O conhecimento básico do alfabeto hebraico, a pessoa ia saber ali que não é já, no sentido de tem pregador grande pregando isso daí, no Brasil. Eu não quero declinar nomes aqui, mas gente grande. Ele falava assim: olha, eu vou falar algumas coisas, você fala assim, porque o seu nome é já. A cura chega já. A prosperidade chega já. A porta se abre já. A cura do câncer acontece já. Só que isso não aconteceu. Quem é que mentiu? É a palavra de Deus, que é inerrante, ou foi o pregador que não se preparou adequadamente, estudou o texto bíblico, bons comentaristas bíblicos? Porque, Douglas, eu aprendi o seguinte: quando você interpreta o texto errado, você leva a pessoa ao erro. Total. É por isso que Tiago diz: nem todos de vós queiram ser mestres, porque vocês receberão o maior julgamento. E eu posso até ser muito criticado aqui nesse podcast. Nossa, Marcelo agora... Não, eu estou aqui querendo ser um facilitador. Você estudar as línguas originais da Bíblia, você vai estar mais próximo do coração de Deus e mais próximo de uma interpretação mais segura, não é? É o caso, por exemplo, do texto de Gênesis 6. E arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Aí o camarada vai para Números 23 e diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ué, Deus se arrepende ou não se arrepende? Pô, esse é um tema importante, hein? E aí? E aí? Qual que é a sua palavra sobre isso? E agora? Então, a palavra lá é inahem, não é? O verbo lá é inahem, que vem de naham. Naham é a ideia de consolar. Como se Deus, numa figura antropomórfica, que são
antropomorfismo, são formas humanas atribuídas a Deus. Por exemplo, os ouvidos de Deus. Ora, Deus é espírito, né? Um espírito não tem ouvido. Mas como a Bíblia fala na linguagem humana, nós entendemos que são, não é, formas humanas que são atribuídas a Deus. Antropopatismo, sentimentos humanos atribuídos a Deus. Então, o texto não está em contradição, não é? A palavra é inahem, que vem de naham. É como se Deus desse um profundo suspiro assim, Douglas Brasil. Agora, a palavra arrependimento em hebraico é shuv. Para Deus nunca será usado shuv. Por exemplo, volta-te Israel para o Senhor teu Deus. Não é inahem, é shuv. Então, a ideia do arrependimento de Deus, olha como as línguas originais ajudam muito. É a ideia de um profundo suspiro, é de um profundo pesar por o homem sair de um estado de inocência para um estado de consciência, entendeu? Então, se fosse arrependimento mesmo, que é metanoia no grego, seria usada a palavra shuv. Então, para Deus, na Bíblia hebraica, não é usado shuv. No texto de Gênesis 6, fala acerca do arrependimento de Deus do homem, né? Isso. Arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Como que tá no original lá? Inahem. Também tá nesse formato. Exatamente. Todo o texto que envolve, abre aspas, um arrependimento de Deus, a ideia é de suspirar. Sempre, na maioria das vezes da Bíblia hebraica, vai ser inahem. Não é? Que o vocábulo cognato ali, a raiz é naham, suspirar. E pesou-lhe o coração. Acho que essa tradução é muito boa, não é? Quer dizer, um sentimento humano atribuído a Deus. Porque quando nós falamos de arrependimento, principalmente na linguagem teológica da Bíblia, é o camarada que pecou, ele está fazendo uma conversão e ele não quer mais voltar para aquilo, não é? Metanoia, é mudar a direção. Olha, eu estou furtando e não vou furtar mais. Eu estou mentindo e não vou mentir mais. Entendeu? Então, o arrependimento para o homem é shuv, da onde vem a palavra hebraica techuvá. O que é techuvá? Arrependimento. Agora, para Deus, o verbo é inahem, não é? Então, os críticos que não conhecem, os ateus, os atoas da vida, a Bíblia é um livro de contradição. Não, se você soubesse um pouquinho da língua original, você ia ver que o arrependimento de Deus não envolve fracasso moral, envolve uma ideia de suspirar e pesar-lhe o coração. Muito bom. Vocês estão gostando, pessoal? Se vocês estão gostando, vem aqui no chat, faz os comentários de vocês, a gente quer ouvir vocês também, a gente quer saber o que vocês estão pensando, quais são as dúvidas, os questionamentos. E o mais legal de tudo é que quando você começa a falar aí, você vai encontrar um monte de gente aqui que tem ali várias opiniões, que também tem muito conhecimento. Sim. E vai ajudar vocês, vai contribuir, vai, inclusive, ajudar vocês com as dúvidas que vocês têm. E vocês podem mandar direct aqui pra gente também lá no nosso Instagram do Espiritualmente Podcast. A gente pode ajudar você de alguma forma aí, tirando todas as suas dúvidas. E, obviamente, aqui no final, depois a gente também vai ter uma oportunidade para você ter acesso a aprender um pouco mais da cultura judaica, aprender também um pouco mais de hebraico com o professor, com o pastor, que é muito importante, conforme você viu aí, para que você possa evitar cometer equívocos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante na nossa jornada, coisas como o que nós estamos ouvindo aqui, que para nós muitas vezes poderiam ser dúvidas que não teríamos respostas, e o professor aqui, o pastor, está tirando todas as nossas dúvidas. Então, lembra também de, aí embaixo no seu chat, tem um cifrãozinho aí, esse cifrãozinho, quando você aperta, você ajuda o nosso trabalho, tá bom? Então, ajuda aí com qualquer valor, o que você puder ajudar a gente, dar uma força pra gente, a gente agradece, tá bom? Bom, professor, a gente tem 2 livros aqui. Uau! Esses 2 livros aqui, a gente está vendo aqui A Fascinante Cultura Judaica, e a gente está vendo também aqui Os Mistérios da Língua Hebraica. A gente tem um que já tem um pouquinho mais tempo de vida e tem outro aqui que é bem novinho aí, que é jovem ainda. Inclusive, esse daqui, o da Fascinante Cultura Judaica, tem o prefácio, né, de Zanildo Gomes Coelho, né? E a gente tem aqui outro também, dos Mistérios da Língua Hebraica,
com o prefácio do Carlos Augusto Vailate. Esses materiais que você tem aqui, principalmente esse da cultura judaica, ele fala acerca dessa questão da cultura. Não tem como a gente não falar hoje o que está acontecendo no mundo, né? A gente está vendo aí essa guerra, né? Essas coisas que estão acontecendo. O que a cultura judaica ela apresenta para a gente em fatos acerca da tradução bíblica, né, no original, desses episódios que estão acontecendo hoje? Tem alguma coisa que você conseguiria trazer para a gente dos motivos pelo qual tudo isso está acontecendo e como que as pessoas elas podem enxergar isso de uma maneira mais clara a partir do original, a partir da tradução hebraica? Muito obrigado, querido Douglas. Bom, por exemplo, o grupo terrorista chamado Hamas, não é? Embora seja uma palavra árabe, mas a palavra Hamas, pasmem vocês, está no texto bíblico original de Gênesis. Tá? Quando a Bíblia diz, e a terra se encheu de violência, a palavra ali é Hamas. É? Exatamente como é o nome desse grupo terrorista que quer acabar com o Estado de Israel, não é? Uma agenda maldita, diabólica, que prega a destruição do Estado de Israel. Então veja a atualidade da Bíblia, não é? Hamas aparece no texto original e várias outras vezes, Douglas, a palavra Hamas está associada à violência, a estupro, a assassinato, a homicídio dentro da Bíblia hebraica. Quando aparece a palavra Hamas, está ligada a esses episódios. Exatamente isso. Toda vez que aparece a palavra Hamas no texto bíblico original, a ideia é de violência, algo perpetrado com muita dor, sangue, destruição. Essa é a ideia do texto original. Então, vejam como é importante conhecer, não é? As línguas originais da Bíblia. Então, neste livro que você está folheando, nós falamos aí várias curiosidades, por exemplo, a origem do nome Jerusalém. De onde veio o nome Jerusalém, não é? A palavra Jerusalém aparece primeiro ali no episódio de Abraão e Melquisedeque, quando Melquisedeque é chamado rei de Salém. Essa é uma das primeiras menções, não é? De Jerusalém na Bíblia. E de onde veio o nome Jerusalém? Olha o que é cultura judaica, né? Diz que Deus falou para Abraão e Abraão colocou o nome daquele lugar Adonai Ire. Só que Sem, não é? Que para os judeus Shem é o mesmo Melquisedeque, isso na tradição judaica, tá, pessoal? O filho de Noé chamado Shem é o mesmo Melquisedeque na cultura judaica, ok? Na Bíblia são personagens diferentes. Só que Melquisedeque colocou Shalem. E agora, qual que vai ser o nome da cidade? Melquisedeque diz Shalem. Avraham Avinu diz Iré. Se Deus dissesse, eu vou colocar Iré, o nome da cidade, Melquisedeque vai ficar chateado porque ele mencionou Shalem. Aí se Deus disse, se eu colocar Shalem, Avraham Avinu vai ficar triste porque colocou Iré. Aí juntou. Ire Shalem. Então, o nome Jerusalém vem da junção desses dois nomes. Ire, que Abraão mencionou, e Shalem, onde Melquisedeque era rei e sacerdote, entendeu? Daí veio esse nome magnífico da cidade de Jerusalém, a cidade da paz, a cidade perfeita, né? Porque Shalem dá a ideia de completude, de algo inteiro, né? De onde vem a palavra Shalom, muito conhecida a palavra Shalom no nosso meio, né? Shalom, pessoal, é muito mais do que paz, é plenitude, é bem-estar, é saúde e é prosperidade. Então contamos, Douglas, nesse livro várias curiosidades, numa genealogia, na primeira genealogia da Bíblia. Você me permite pegar o livro rapidamente? Aqui, para mostrar algo inédito aqui. Olha como os nomes da Bíblia falam, não é? Isso aqui, pessoal, a própria Bíblia, na primeira genealogia da Bíblia, quero mostrar aqui, eu sei que talvez não consiga, mas olha aqui, olha que coisa interessante, Douglas. Lá na primeira genealogia da Bíblia tem 10 nomes, ó. Adão, Sete, Enoche, Canaã,
Mahalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Quando eu peguei o significado de cada nome, isso aqui não é Cabalá, pessoal, isso aqui é os próprios nomes da Bíblia, Douglas. Formou uma frase, que para mim é muito mais do que uma frase. É uma profecia do Messias escondida dentro de uma genealogia. Porque olha o que formou os nomes. Olha lá, ó. Ao homem é apontado mortal aflição, mas o Elohim bendito descerá, ensinando que sua morte trará ao desesperado o conforto, o descanso. Que bacana. É. Então, essa é a fascinante cultura judaica. Jesus não era cristão. Mas isso é uma coincidência ou isso é a cristocidência, né? Eu creio que é uma providência de Deus, porque os nomes na Bíblia falam, querido, Isso, né? querido Douglas. Por exemplo, nos 5 primeiros nomes da Bíblia, nós temos uma mensagem, não é? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. No princípio, Shemot deu nomes, Vaikra chamou, Bamidbar no deserto, Devarim palavras. No princípio, deu nomes, chamou no deserto para dar as palavras. Onde acontece a revelação de Deus para o povo? É no deserto. E aqui é uma curiosidade, que a palavra deserto, Bemidbar, que é o livro de Números, vem da raiz davar. E davar é coisa ou palavra. Então nós nunca podemos reclamar de estar no deserto. Por quê? Porque no deserto é o lugar que Deus envia a palavra. Perfeito. Faz sentido. É isso mesmo. O deserto para o homem natural é sofrimento, para o homem espiritual é crescimento. Isso, boa. É isso, muito bom. Agora, você falou acerca do Hamas, né? Sim. E a gente vê, por exemplo, né, muitos cristãos que são perseguidos e muitas vezes até mortos, né, por conta da questão de eles manterem a sua cultura. E a gente tem visto tudo que tem acontecido, né, no Oriente, a gente tem visto todas essas situações tristes. Como que os judeus estão vendo todos esses acontecimentos? O que você tem percebido a partir do contato que você tem com o pessoal de lá? Olha, o que eu tenho percebido, Douglas, é que Deus está chamando os judeus para um grande arrependimento. Acho que ele veio aqui, né, um grande amigo, Mirra Gamerman. É um amigo, um judeu ortodoxo. Mirra não fala, mas Mirra tem formação em seminário rabínico de Israel. E ele tem me falado isso. Marcelo, acho que Deus está querendo um despertamento nosso, sabe? Dos judeus, uma volta à Torá, não é? Os judeus têm se dividido muito em Israel. Sim, por causa do, né? Você tem tido lá, você conhece, tem um professor de mão cheia, o Saião. Então eles veem tudo isso como um sinal de que eles devem se voltar para o eterno. E é inegável, Douglas, aqui, respeitando todos os aspectos cristãos, que Deus tem um plano para Israel. Eu não advogo em hipótese nenhuma que a igreja substitui Israel. Isso não tem no Novo Testamento. Que a igreja substitui Israel, não. Se nós lermos Romanos capítulo 9, 10 e 11, nós vamos perceber, Douglas, que Israel é a única nação do mundo que tem um passado, um presente e um futuro. No passado, a eleição, Romanos capítulo 9. No presente, a rejeição, Romanos capítulo 10. E no futuro, a restauração, Romanos capítulo 11. Então, é inegável que Deus tem um tratamento com o seu povo, com os judeus. E Paulo diz isso claramente em Romanos capítulo 11. Teria Deus abandonado o seu povo? De maneira nenhuma. Então, eu penso que tudo isso está sendo um sinal de Deus para que Israel se volte e reconheça o verdadeiro Mashiach que eles têm rejeitado, que é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Não há outro Messias. Prezado judeu, você que me ouve, eu sei que há muitas pessoas no mundo inteiro. O Messias que vocês tanto aguardam é Yeshua.
vocês querendo acreditar ou não. Ele é o filho de Davi, não é? A própria tradição judaica, se me permite, Douglas, Claro. eles falam de 2 Messias. O Messias Ben Yosef, o Messias sofredor, e o Messias Ben David, o Messias vitorioso, o Messias redentor, o Messias que vai reinar sobre Jerusalém, o Messias que vai estabelecer o seu trono em Jerusalém, e as nações subirão, conforme diz o profeta Zacarias, para adorar o rei. O rei não vai reinar em Dubai, não vai reinar em Orlando, não vai reinar em Nova York, ele vai reinar de Jerusalém. Então, o Messias Ben Yosef, o sofredor, foi Jesus. Isaías 53 fala disso. Qual é a dificuldade que os judeus encontram para conseguir enxergar Jesus como Senhor? É uma pergunta que o Mirra fez para mim lá, não é? Eles creem que o Messias será um descendente natural, não é? Como Jesus foi, não é? Concebido sobrenaturalmente. Uma das causas, né, que elimina na tradição judaica Yeshua como verdadeiro Mashiach é que Jesus não teve um pai humano, não é? Aí eu mostrei para ele, em Isaías 9:6, isso aqui é algo inédito, viu, Douglas? Que na palavra lemarbê, que fala do nascimento do Messias, o mem fechado aparece nesse texto. Só há 2 vezes em todo o Antigo Testamento que o mem fechado aparece no começo da palavra. No hebraico nós temos algumas regras, algumas palavras que têm final, chamado sofit. E o mem final, por exemplo, talmidim, que é discípulos, a terminação mem final só aparece no final das letras hebraicas, das palavras hebraicas. Só que no texto da profecia de Isaías 9:6, o mem aparece fechado na segunda letra. Isso quebra a gramática hebraica. Por quê? Porque está falando de algo miraculoso. Está falando de algo que foge à capacidade humana. Ou seja, o Messias não poderia ter o sêmen de um homem. Ele viria sobrenaturalmente. Por quê? Uma mulher em idade de casamento conceber não tem nenhum problema. Mas o texto diz assim: eis que eu vos darei um sinal. A virgem conceberá. E o seu nome será chamado Emanuel, não é? Tinha que ser antes dela casar. Então o mem está fechado. Quer dizer, o Messias não vem de uma linhagem humana. Ele vem de algo especial, ele vem de algo divino. Eles têm algum texto que eles se prendem para que se venha de uma linhagem humana? Eles dizem por causa das profecias, que ele também tem que ser filho de Davi. Mas filho no sentido mesmo, entendeu? Porque filho no hebraico é algo muito, muito abrangente, você Sobre sabe disso, linhagem. né? Isso, ele tinha que ter, por exemplo, como ele é da tribo de reis, né? A tribo de Judá é da tribo de reis, ele tem que nascer como todos os homens nasceram, como todas as mulheres nasceram. Só que para nós, na teologia cristã, isso não pode acontecer. Porque se tem o sêmen de um homem, o Messias é pecador e ele não pode nos salvar. Você entendeu? Então a grande questão, uma das principais é essa. Por isso que eu quero parabenizá-lo por essa pergunta. O Mirra fez essa pergunta para mim. Não sei se você assistiu o meu debate com ele aqui. Eu debati com ele na Rádio Musical, um grande debate sobre se Jesus é o Messias ou não de Israel. Sim, imagina, ele não acredita. Não acredita, só que eu usei esse texto. E aí? E aí que ele disse, não pode ser, porque como vou explicar para o meu filho que esse Messias é divino, né? Mas esse dia é o dia que a gente espera, que a gente vai conseguir explicar. Então, quero recomendar, se você me permite, viu, Douglas? Eu sei que aqui o podcast é seu, mas está aí esse debate na internet, um debate que está repercutindo muito, que eu debati com o Mirra Gamerman, um amigo. Falar nisso, você vai estar num debate nosso aqui, né? Vou sim. Daqui a alguns dias estaremos juntos. Sim. Vocês estão me colocando numa arena de fogo aqui. Muito bom. Mas são questionamentos, né? Sim. Que, obviamente, o quanto que é, de fato, miraculoso. Sim. E o quanto que é profundo a necessidade da busca pela compreensão e o entendimento para que se possa chegar minimamente a essa compreensão. Perfeito.
E assim, Douglas, para você falar com judeu, desculpa, você estava Não, falando. pode. Para você falar com judeu, por exemplo, eu debati Eles têm muito conhecimento. muito. Eu acho que eu fui corajoso demais, não é? O Mirra conhece muito. Eu, ele tem- um aluno, debater com um rabino. É. O Mirra é rabino por um dos maiores seminários de Jerusalém. Ele não estudou aqui no Brasil, estudou em Jerusalém, uma das maiores yeshivot. Yeshivá é onde formam os rabinos, entendeu? Então, a grande questão foi essa, né? Como é que vai provar isso para um judeu? E outra, tentei provar não pelo Berit Hadashah. Se você for falar com um judeu, se você falar de Novo Testamento, ele nem olha mais na sua cara. Você tem que ler a partir dos textos das profecias de Isaías, Zacarias, dos Salmos, do Gênesis. Quem foi que apareceu para Abraão aquele dia? Perguntei para Mirra. Não, foi uma imaginação. Ô Mirra, com todo respeito, isso é uma interpretação sua. Vayerá Elohim et Avraham. Quem apareceu para Abraão é Elohim. Então Deus se fez presente ali naquele. Não pode, porque Deus não é homem, Deus não pode se materializar, ele é o eterno, a Kadosh Baruch Hu, o santo, mas quem apareceu para Abraão ali, Mirra, entendeu? Então foi um debate de altíssimo nível. Então, nós cristãos, Douglas, nós precisamos nos preparar melhor, né? Porque devemos aos judeus a nossa salvação. Foi o que Jesus disse para a samaritana, que a salvação vem de quem? Dos americanos? Não. Salvação vem dos brasileiros? A salvação vem dos judeus. Yeshua era judeu, né? Então, se nós queremos criar pontes com os judeus, nós temos que conhecer primeiro a língua. Como é que você vai falar com um judeu? Ele te trava em uma pergunta. Ele mostra um texto para você, você não conhece? Você abre, você perdeu o debate. Tchau, lehitraot, até logo, vai para lá, né? Então, nós precisamos conhecer, né? Conhecer o original hebraico faz muita diferença na hora de uma interpretação bíblica. Agora, o que você entende como professor, né? Sim. Se você dá aula de hebraico, o que você entende que é essencial para qualquer pessoa para que ela conheça minimamente, ela entenda minimamente o hebraico, o original? Por onde ela começa? Como uma pessoa começa? Hoje na internet tem muitos, né, aí, cursos. Eu quero recomendar aqui, se me permite, Douglas, o meu curso inédito de hebraico bíblico online. Eu penso que a produção aqui, Douglas Brasil, e a sua excelente produção, a quem agradeço, vai deixar aqui o link disponibilizado para você estudar o hebraico conosco, tá certo? Os judeus chamam essa língua de Lashon HaKodesh, a língua santa. Deus tem todas as línguas, mas se tem uma língua que ele aprova revelar a sua sagrada palavra, foi o hebraico. Então, na descrição aqui desse vídeo, nos comentários, vai ter um link inédito para você estudar hebraico bíblico comigo. E como eu ensino? Eu ensino como eu aprendi com os rabinos em Jerusalém. Você vai aprender o nome das letras, o significado das letras, o formato das letras, as múltiplas associações das letras com a rica cultura judaica. E o melhor, você vai estudar no conforto da sua casa, por um valor bem acessível, bem precioso, para que você veja as maravilhas que tem no texto bíblico, a profundidade de uma palavra no texto original, como nós tentamos aqui, nessa conversa tão abençoadora, passar para todos vocês. Muito bom. Então, pessoal, aponta aí o seu celular para o QR Code que está na tela. Eu tô aqui me deliciando aqui no livro. Aqui. Esse livro é de presente para você. Muito obrigado. E vocês apontam, então, o QR Code, o seu celular aí para o QR Code. Então, no link da descrição, vocês podem ter acesso. A gente tem alguns pontos aqui que eu acho interessante, que vale a pena a gente citar aqui, que é, por exemplo, curiosidade, né? Que é aqui 4 palavras hebraicas para o perdão de Deus. E aí tá escrito aqui as palavras hebraicas. Aqui, isso aí, exatamente. Nessiat Avon, não é? Silihá, Merilá e Kafar. Olha a riqueza do hebraico. Eu vou deixar só uma aqui, viu, Douglas, para despertar a curiosidade desse povo para esse livro, para o curso inédito de hebraico bíblico. Olha, a palavra kafar é Kippur, né, o dia mais importante do calendário judeu, é o Yom Kippur. Está se aproximando, né? Daqui um mês e pouco, tem o Rosh Hashanah, né? O novo ano judaico, e o Yom Kippur. Pessoal, a palavra Kippur literalmente significa expiar.
espiar. E vem de uma letra, essa letra aqui, ó, a letra Kaf. A primeira letra de Kippur ou de Kafar é Kaf. E Kaf no hebraico, olha como o hebraico ensina, Douglas Brasil. Kaf é palma da mão. Se você colocar a palma da mão sobre os seus olhos, o que você vê? Faça isso agora aí, 5 segundos. Coloque a palma das suas mãos sobre os seus olhos. Coloca a palma da mão aí, Igor, sobre os seus olhos, diretor. Coloca, diretor, você também. O que você vê, Douglas? Nada. Nada. É isso que Deus faz com os nossos pecados. Então, espiar é apagar para sempre. É a primeira palavra aí do perdão de Deus. Então, você também pode adquirir esse livro, né? Os Mistérios da Língua Hebraica, com aquele outro, falando que foi aí no Espiritualmente Podcast. Você vai ter um preço super especial. Coisa boa. E frete grátis para o Brasil. Para o Brasil, qualquer lugar dos 27 estados da federação, você não paga o frete aí por esses 2 livros abençoadores. É isso, meus amigos. Gostaram? Foi produtivo para vocês? Para mim foi maravilhoso. Muito conhecimento sendo liberado. Olha como é importante você conhecer a cultura judaica, como é importante você conhecer o hebraico. No fundo, as nossas verdadeiras origens, né? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento e você, então, tenha aí a oportunidade de ter acesso a esse material, clicando aí no link da descrição e também apontando para esse QR Code. E nós vamos ter mais o professor Marcelo por aqui, né? O pastor, grande homem de Deus, que veio aqui ser aí um instrumento de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida aqui do Espiritualmente Podcast. Nós que somos tão amantes do conhecimento bíblico, do estudo bíblico, tivemos grandes nomes por aqui, agora a gente tem o prazer de receber o pastor Marcelo também. Pastor, olhando para aquela câmera lá, qual o recado que você gostaria de deixar para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje? Olha, minha gratidão, Douglas Brasil. Pessoal, se inscrevam aqui no canal, não é? Espiritualmente Podcast. Divulguem essas preciosidades que falamos aqui, viu, Douglas? Eu quero agradecer o carinho. E se puder, nos siga nas redes sociais, Marcelo Hebraísta. Eu tenho uma marca lá que eu brinco assim, Marcelo Hebraísta no Instagram, porque é Telegram e é Billy Graham. Um abraço para você, um beijo no coração. Segue aí, Marcelo Hebraísta, e que Deus abençoe você e toda a sua casa e que a salvação do nosso Deus alcance toda a sua família. É o desejo do meu coração. Amém. Então, se inscreva aqui conforme o professor falou, conforme o pastor falou, clica aqui nesse botãozinho vermelho, se inscreva, do ladinho vai aparecer o sininho, você clica nesse sininho para você ser notificado para todo novo episódio que for ao ar. Compartilhe, conforme ele mencionou aqui, para mais pessoas, e a gente se encontra lá dentro do curso de hebraico, a gente se encontra aqui também no Debates, como vocês já sabem, vocês já estão acompanhando, nós temos esse novo quadro que é o Espiritualmente Debates, que tem sido maravilhoso, temas importantíssimos, profundos, curiosidades incríveis aqui, e pontos de vistas diferentes que são, no fundo, todos eles extremamente importantes para que você adquira o repertório correto, o conhecimento adequado acerca daquilo que você tem ouvido por aí, acerca daquilo que você tem pensado. E, no fundo, a gente vai acabando trazendo mais dúvidas para que você estude mais e aprenda mais, porque as perguntas, elas nunca acabam, certo, né? Então, a gente tem resposta que só vai ter no céu mesmo, meus amigos. Mas o Espiritualmente Debates, ele está trazendo curiosidades aí muito bacanas. Fique ligado, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo episódio. Obrigado, pastor. Obrigado, diretor. Obrigado a todos. Que Deus abençoe. A gente se vê. Um beijo no coração. Tchau!